Boa noite, pessoal. Em instantes começa a nossa live. Boa noite. Já já o Ariel Moshi entra e a gente começa a conversar. Estão me ouvindo? Que bom. Oi, Bia. Oi, Sheila. Oi, Pamela. Vamos esperar o Ariel chegar. Oi, Eduardo. Sim, aqui está muito quente. Eu tive que, mesmo com a janela aberta, tem que colocar. Tive que pôr o ventilador bem em cima da minha cabeça. E também o copo d'água, que está muito quente aqui. Muito quente mesmo. Eu vou colocar até mais forte. Está muito, muito quente. Vamos aguardar, são 7h01. Sim, o Ariel é professor mesmo também. Produtor, professor, diretor. Ele entrou? Vou chamar. Fiz o convite, Ariel, é só aceitar. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Adorei. Obrigado. É uma honra Adorei. imensurável conversar com um ícone do teatro, da teledramaturgia. Obrigado. Estou muito honrado.
Muito obrigado. Live. Essa época de pandemia está deixando a gente meio enferrujado com a nossa profissão, né? Com o teatro, com o cinema, com a televisão. Mas vamos levando. Vamos. Deixa eu fazer um breve resumo do seu currículo. Nasceu em São Paulo, é ator, diretor, professor de teatro, estudou arquitetura, não sabia dessa curiosidade. Mas a arquitetura na minha vida, ela surgiu porque a minha família exigia um diploma. Diploma, né? Sim. Aí eu fiz arquitetura porque é uma faculdade fascinante mesmo. E aí é verdade. Entreguei o diploma para eles, mas nunca exerci, não. A não ser fazendo figurino, cenário de teatro, essas coisas. Mas a arquitetura nunca foi uma profissão para mim. Você chegou a concluir o curso? Eu terminei, sim, o curso, eu só não apresentei tese, ou seja, eu não recebi o diploma de finalização, né? Sim. Então, e morou em vários países, né? Entre eles Paris, Roma, Buenos Aires, né? Na Argentina, trabalhando e estudando com teatro, TV, música e canto. Né? Uma época da minha vida mais jovem, eu estudava música e ópera, né? E além do teatro. E aí eu tive uma oportunidade de fazer um curso na Itália de espaço cênico para ópera, de espaço cênico para as artes cênicas, né? E foi muito legal. Foi em Roma, na Academia de Roma. É isso. Em Paris eu trabalhei, eu estudei lá também, mas mais trabalhei do que estudei. E em Buenos Aires eu vivi 3 anos, porque eu fui trabalhar na televisão argentina, né, na Telefé, gravando a novela Chiquititas. Então, possui mais de 90 peças como ator, diretor e produtor, destacando-se trabalhos como Calabar, Drácula, Porca Miséria, O Visão Voador, Eu Era Tudo para Ela e Ela Me Deixou, Os Físicos, entre outros. Querendo falar de alguma peça dessas, fique à vontade. Depois que eu entrei para o SBT, para trabalhar no SBT com as novelas infantis juvenis e tal, não deu muito tempo para eu fazer teatro como ator. Então, a última peça que eu fiz como ator profissionalmente, tal, um longo período, foram 4 anos, 5 anos de duração em cartaz, foi uma peça chamada Toque Toque. Toque Toque. Que fez muito sucesso, falando dos toques que as pessoas têm, e as pessoas têm muitos, né? Nós temos muitos toques. Tá? Mas teatro para mim sempre foi um grande prazer, né? O teatro para mim sempre foi a alma de tudo, o aprendizado de tudo. Eu acho que ator só aprende no palco, no teatro. É o berço, né? O teatro é o berço, o palco é o berço para a área artística, né? Para o ator. A televisão é maravilhosa também, o cinema é maravilhoso, mas a essência do ator, eu queria que os mais jovens que estão me escutando, né, entendessem isso, de que a essência do ator, de a gente aprender realmente a construir um personagem, a fazer esse personagem, no palco. No teatro. No teatro, sem dúvida, sem dúvida. O teatro é tudo, tudo. A partir do momento que a gente aprende a fazer um bom teatro, a gente está apto a fazer televisão, a linguagem da televisão, a fazer a linguagem do cinema, que são diferentes, mas a interpretação não é diferente. O que é diferente é o mecanismo, é a forma como nós vamos fazer. Mas interpretar é sempre a mesma coisa, é sempre interpretar, né? É isso. Você atualmente trabalha como preparador de elenco no SBT, correto? Não, eu não sou diretor de elenco, não. Eu sou eu sou preparador de elenco, né? Preparador de elenco. Eu preparo as crianças, eu preparo os adultos
para os personagens. Ou seja, quando uma novela está sendo armada, eu e o departamento de elenco, né, a gente se reúne para saber como é que são esses personagens. Aí começam os testes, onde a gente não testa ator. Veja bem, é diferente. Muitas pessoas chegam e falam assim, eu vou fazer um teste lá e vou ser testado. Você não vai ser testado como ator, você vai ser testado como personagem. A gente precisa sempre de um perfil. O que a gente testa é você fazendo aquele perfil, para você entender melhor. A gente precisa de você, a gente precisa de um personagem que é, por exemplo, sei lá, a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Estou falando esse porque todo mundo sabe quem é. Ou seja, nós vamos ver você, como você interpreta essa Emília, como que você constrói essa Emília. Se você é bom, se você é mau, não está sendo testado, não. O que está sendo testado é como você entende a Emília, como você trabalha ela. E aí, depois, quando são escolhidos os atores para o elenco, vem para mim, para eu trabalhar as interpretações de como vai ser construído, cada cena, como é que nós vamos fazer. E sempre tem um trabalho contínuo de... Às vezes o ator tem dificuldade para uma cena. Então ele vem trabalhar comigo para a gente desenvolver essa cena. Então eu sou um preparador de elenco, que as pessoas chamam de coaching. Né? É verdade. Em inglês. E o seu trabalho com elenco infantil, com crianças, já tem um certo tempo, né? Não é, Ariel? Assim, eu pesquisando, você fez X-Tudo, Gloob, né? E outros trabalhos na cultura. Então, no teatro eu fiz algumas peças, não fiz muitas, não, de teatro infantil. E depois, quando eu comecei a fazer televisão, vamos chamar assim, não foi bem assim, mas mais ou menos. Eu fui para fazer televisão na TV Cultura, e na TV Cultura eu fiz muito seriados para criança, o X-Tudo, o Rá-Tim-Bum. Então era uma coisa muito infanto-juvenil, tudo isso. Aí eu fui novelas, eu fui fazer algumas coisas de participação na Globo, e depois eu fui fazer grandes personagens no SBT. E fazendo as novelas da Iris Abravanel, as duas novelas que ela lançou logo no início, que foi Revelação e Vende-se um Véu de Noiva, a Iris chegou para mim e falou, eu quero fazer de novo Carrossel. Então, não existia nessa época, gente, atores, crianças, para fazer personagens. As crianças na televisão sempre foram assim personagens pequenininhos, do tipo, vem cá, né? Filhinha, vem cá, filhinha, vamos dormir, vai dormir. Ou, filhinha, vem aqui, senta perto da mamãe. E as crianças nunca tinham desenvolvimento de personagem mesmo, de dramaturgia. E aí a Iris queria fazer a novela, refazer, né, a novela Carrossel, e não tinha crianças. E o que mais a Carrossel precisava eram de crianças. E aí ela me chamou para trabalhar. E eu cheguei e falei assim, olha, para o Del Rangel ainda, que era o diretor-geral na época, olha, eu nunca trabalhei com criança. E eu estava falando a verdade. Eu trabalhava para criança, no teatro, fazendo peças infantos juvenis, algumas, e poucas, né, por sinal, e dando aula, mas não para criança, para jovens. E aí eles falaram, não, você vai testar, tal. Aí eu arrisquei e deu certo. A novela Carrossel foi um sucesso. Aí depois veio Chiquititas, aí veio Cúmplices de um Resgate, veio todas as outras que eu fiz trabalhando as crianças, preparando crianças para serem atores. Porque, veja bem, qual é o grande barato das novelas infantos juvenis? Carrossel, Chiquititas, Carinha de Anjo. A gente às vezes se pergunta e fala assim, é novela infantil. E aí eu digo e chamo a atenção de todo mundo. Repare que as novelas infantos juvenis, Carrossel, Chiquititas, o grande problema da novela, a grande trama das novelas, quem traz o problema para as novelas são os adultos. Quem resolve são as crianças.
As crianças sempre se organizam para resolver o problema dos adultos. Percebam isso nas novelas infanto-juvenis. E é esse o grande barato da novela infanto-juvenil, de Carrossel, de Chiquititas. Não é simplesmente uma obra feita com criança. Não, tem um por detrás disso. Repare que a carpintaria dessa dramaturgia trabalha com essa questão. As crianças mandam nas novelas. As crianças dão ao resultado do problema. Quem traz problema é adulto. Esse é o grande barato de fazer as novelas infantis. Voltando para 97, na primeira versão de Chiquititas, como surgiu o convite para fazer o Salvador? Eu estava fazendo uma peça, eu não me lembro qual peça era, já faz tanto tempo. Eu estava fazendo uma peça quando eu estava em casa, um dia, toca o telefone e era uma pessoa chegando falando assim, eu sou da produção da Chiquititas, da novela Chiquititas da Argentina, e a gente gostaria de conversar com você. Aí eu fui me encontrar com ele e tal, com eles, e a proposta foi exatamente essa, de que eles estavam precisando de um personagem que fizesse, de um ator que fizesse 2 personagens. Esses 2 personagens eram mendigo e que depois se revelava que ele não é mendigo, que ele estava só disfarçado para fazer, na verdade, um cara que era amigo do pai da Maria. Eu precisava me lembrar os nomes. Gente, me ajudem nos nomes desses 2 personagens. Salvador era o mendigo. Salvador era o mendigo. E o outro personagem que o Salvador tirava a máscara, tirava a coisa, eu não me lembro. Mas vocês devem lembrar aí, que vocês são melhores do que eu para isso. Ele se lembra, com certeza ele se lembra. Com certeza. E aí eu achei fascinante ir para Buenos Aires. Eu não conhecia Buenos Aires. E aí eu aceitei. Eu aceitei porque eu achei que seria fascinante ir trabalhar fora do país, mais uma vez, e principalmente Buenos Aires, que eu não conhecia, e em cima de uma dramaturgia, de uma telenovela infanto-juvenil que me interessava muito. Ida, um beijo para você. Você está aí, menina? Um beijo. A minha prima, Ida Feldman, maravilhosa. E aí eu fui, e foi fascinante ficar os 3 anos lá e trabalhando. Buenos Aires é uma cidade maravilhosa. O processo de trabalho deles na emissora, naquela época, estou falando. Né? É diferente, né? Muito, muito diferente. Gravam-se por cenários, né, Ariel? Como? Gravam-se por cenários, né? Não aqui também a gente... Aqui também a gente grava por cenário. Mas o que é muito diferente lá, vou dar uma explicaçãozinha, mais ou menos. É que lá eles não faziam uma coisa que a gente chama aqui no Brasil de kill. Por exemplo, eu estou fazendo essa cena aqui com você e eu erro o texto. E aí erro o texto, a gente continua a partir daqui do erro do meu texto. Lá eles não faziam isso. Lá a gente se errava, tinha que começar a cena desde o início. Era uma loucura isso para nós brasileiros, que trabalhávamos com a urgência da televisão e com a rapidez da realização. Então, a gente no Brasil trabalha com kill. Eu estou aqui falando, erro o texto, corta, vamos a partir daqui para frente. Eles lá, naquela época, acho que eles estavam aprendendo com a gente a usar o kill. É isso. Mas foi muito interessante, foi muito bom. Muito bom. Como era a sua relação? Mandando um oi aí, um oi para todo mundo, beijos para todos vocês. Como era a sua relação com os atores brasileiros? Vocês moravam no mesmo prédio, né? Correto? Eu morava em Buenos Aires junto com os atores adultos, né? As crianças moravam em San Isidro, que era uma cidadezinha próxima, assim, onde era a emissora, onde eram os estúdios. Então as crianças moravam lá. E nós, atores adultos, morávamos num prédio, em 2 ou 3 prédios
do bairro de Recoleta. E era muito bom, porque cada um tinha seu apartamento, evidentemente, né, tal, e aí a gente se reunia, às vezes, para sair, para jantar fora, ou para ir a um cinema. Tinha uma relação muito forte entre nós. Aniversários, a gente fazia as festas de aniversário, que todo mundo fez aniversário, 3 anos lá, a gente fez 3 aniversários lá, tal, e fazíamos nossas festas, tal. Foi muito bom, foi muito bom. Adoraria voltar a trabalhar fora do Brasil hoje. Seria muito legal. Você está com a Flavinha, com o Nelson Freitas? Eu falo de vez em quando, mas não muito. Quando a gente se cruza, é sempre muito bom. Mas eles, a maioria deles, todos moram, a Flavinha, o Nelson, moram no Rio de Janeiro. E eu sou muito paulistano. Eu moro em São Paulo e eu não vou muito ao Rio de Janeiro. É muito rápido as minhas idas ao Rio. Eu vou ao Rio de Janeiro se eu preciso fazer algum trabalho lá. Se eu tenho um workshop lá, se eu vou dar uma aula, um curso. É 1 dia, 2 dias, eu vou e volto, é bate e volta. E nesse bate e volta, às vezes, não dá para encontrar as pessoas. Mas se a gente se encontra aqui em São Paulo, é sempre muito agradável. Eu estou adorando, por exemplo, ver a Carlinha Dias agora ela está nesse programa da televisão aí. Exato. E é muito bom vê-la. E eu conheci ela criancinha, a gente trabalhou junto. Ela fez cenas com ela. Como era gravar com ela? Ensaiavam muito. O meu personagem, os 2 personagens meus, trabalhou muito com ela, porque ela fazia Maria, que era justamente a quem eu cuidava e queria levar para o pai dela, né? Que era o Marcos Pasquinha. Como é que era trabalhar com ela? Sim, vocês ensaiavam muito? Ou era... O processo sempre foi assim. As crianças tinham um coach lá da Argentina, né? Deles lá da Argentina. Então, eles ensaiavam os textos com esse coaching, com esse treinador, com essa treinadora, era uma mulher na época. E depois a gente ia para o estúdio para gravar. Quando eles iam para o estúdio para gravar, eles já sabiam tudo. Já entravam sabendo de tudo. As crianças, elas sempre são mágicas com a questão da interpretação. Sempre, sempre. Tem uma coisa muito importante para o ator. Existem 2 tipos de atores. Existe o ator técnico, altamente técnico, e existe o ator que ele é mais... ele tem uma sensibilidade maior, onde ele vai na intuição, é mais intuitivo. E as crianças, elas são extremamente intuitivas. Então, por mais que você possa querer passar uma técnica para as crianças, elas escutam, elas fazem, mas elas têm a intuição delas e elas vão na intuição, e isso é maravilhoso. Isso faz com que a coisa fique muito natural para as crianças. É isso. E os atores adultos também. Eles têm atores adultos que são extremamente técnicos e existem atores adultos que são extremamente intuitivos, né? É muito bom esses 2 tipos de trabalho dos atores. E muitas crianças, creio eu, que desde assim, naquele período, naquela época, você já observava que aquela criança vai ser uma grande atriz, um grande ator, né? Já tinha aquele, como diz, aquele bichinho da profissão, né? Desde sempre. Exato. Fernando, muitos daqueles atores, né, que estavam com a gente lá em Buenos Aires, crianças, desenvolveram seus trabalhos hoje, adultos, estão aí, né? Eu falei da Carlinha Dias, por exemplo, e de outros mais que estão desenvolvendo. Agora, a gente não pode esquecer o seguinte: a classe artística, né, o trabalho do ator, ele cresceu muito. Se desenvolveu muito. Hoje em dia, diferentemente de 1997, e eu antes ainda, eu comecei a fazer teatro em 1972. Olha, tinha dinossauro em São Paulo ainda.
Mas o número de atores hoje em dia é muito grande. Muito grande. Se naquela época tinham 3 atores concorrendo para um personagem, hoje em dia tem 1000 atores concorrendo para um personagem. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que se especializar mais. Quando você vai para um teste, você tem que ir para o teste muito bem preparado. Porque quem você vai encontrar lá, esses outros 1000 atores que vão estar concorrendo com você, eles estão muito bem preparados também. Então, hoje, um ator ele tem que ter noções básicas de canto, ele tem que ter um trabalho vocal, ele tem que ter um trabalho corporal e, principalmente, como interpretação. E os atores jovenzinhos que vieram de lá e estão desenvolvendo hoje seus trabalhos, eles tinham toda essa preparação muito grande. E alguns se desenvolveram, estão aí no mercado trabalhando, e outros seguiram outros caminhos, né? Queriam estudar outras coisas e tal, e foram para outros lugares. Outras profissões. Eu não saberia dizer para você quem exatamente, mas eu sei que teve gente que se transformou em psicólogo, psicóloga, foi ser outras profissões, advogado, sabe? Essas coisas. Você trabalhou também na Record, não foi, Ariel? Foi, é verdade. Eu fiz algumas coisas para a novela. Fiz umas participações, né? Tanto na Record quanto na Globo, eu sempre fiz participações em novelas. O que é isso? São pequenos papéis que entram no meio da novela e tem aquela duração de 10 capítulos tal, e vai embora. Meu problema com a Globo e com a Record é que as duas são no Rio de Janeiro. Uhum. A minha coisa de ir para o Rio de Janeiro sempre foi um pé atrás. Não quero, vou por alguns dias tal. Por isso que meu trabalho sempre se desenvolveu muito mais em televisão aqui em São Paulo, por causa do SBT. Porque eu estou na minha casa, eu prefiro estar na minha casa, ir lá para o SBT, trabalhar lá, fazer todo o trabalho, tanto como ator, como preparador, tal, e voltar para minha casa. Eu não estava querendo mudar para o Rio de Janeiro, não. Você viaja muito, né? Fazendo cursos, workshops. Já veio para o Nordeste? Já, sim. Eu moro em João Pessoa. Eu conheço bem o Brasil todo, o Nordeste todo. Você sabe que o único estado que eu não conhecia era Bahia, Salvador, a capital Salvador. Eu nunca tinha ido. Mas o resto do Nordeste todinho, e até o Norte, eu já tinha ido fazendo teatro, fazendo cursos, fazendo workshop. Muito teatro eu fiz para o Norte e para o Sul do país também. Muito. Muitas vezes. Brasília, Belo Horizonte, Recife, Pernambuco, né? Recife, e Alagoas. E fui para o Norte e Nordeste. E o único estado que eu nunca tinha estado era Bahia. Não sei por quê, nunca surgiu um trabalho. E aí, o ano retrasado, surgiu para eu ir fazer um workshop em Salvador. E eu fui por poucos dias, infelizmente, e fiquei fascinado pela cidade. É lindíssima, Salvador é lindíssima, meu Deus. Meu Deus. Eu conhecia o lado velho de Salvador, antigo de Salvador, e conhecia o lado moderno que Salvador tem também, né? Porque a gente fica imaginando assim, quem nunca foi. Salvador é Pelourinho, Salvador é aquela orla, né, da cidade antiga. E não é, é uma cidade modernérrima, é muito legal. Muito legal. É verdade. O Nordeste todo, né? O Nordeste todo. A região Nordeste, fantástica. Estou aqui em João Pessoa, Paraíba. Olha, lindíssima, conheço João Pessoa, lindíssima. Muito quente. Muito quente. Muito quente. Está muito quente. Você gosta mais de atuar, de dirigir ou de preparar elenco? Qual que você tem mais prazer? Uhum. Eu atualmente, né? Eu
eu gosto muito eu gosto de atuar muito, né? Eu gosto muito. Mas o que tem muito surgido para mim é dirigir e preparar atores, preparar elenco. E eu tenho feito de boa, assim, né? Muito mesmo. Atuação como ator, eu de vez em quando, na televisão, eu me coloco. Eu chego e falo, não, esse personagem é o que vou fazer. Uma participação, uma coisa lá nas novelas infantis juvenis. Então, sempre vocês podem ver, quem assiste, ver que eu participo de algumas coisas. De vez em quando o Ariel aparece num personagem que é curtinho, vai e volta. E em teatro, já faz um tempo que eu não tenho pisado no teatro, no palco, por causa de tempo mesmo. Porque a televisão toma muito, muito tempo da gente. Fiz muito cinema nessa época que eu estou no SBT, porque cinema você vai lá, grava, filma, sei lá, 20 cenas e está pronto. E aí pronto, tudo bem, você se ausentou do SBT 10 dias, 5 dias para fazer essas 20 cenas. E tudo bem. Então eu fiz muito cinema enquanto eu estava lá no SBT, e teatro não deu, porque teatro exige um tempo de ensaio enorme, um tempo de apresentação enorme. Quando eu estava fazendo TikTok, TikTok nada, Tok. Eu confundo com o TikTok aí o negócio. Bom, quando eu estava fazendo o Tok, eu estava trabalhando lá com o SBT com as crianças, no carrossel, e ficava desesperado, porque já estava na hora de eu ir embora para o teatro, que tinha horário. E eu ainda estava no meio de gravação lá. Então, eu ficava desesperado com isso. Aí eu falei, não dá para fazer. Tem que fazer televisão e teatro. Não dá para fazer as duas coisas juntas. Já imaginou? São 8h30 da noite, você ainda está gravando, e o teatro tem que começar às 9h, você tem que sair lá do SBT e correr. Não, era muita loucura. Então eu decidi, não vou fazer teatro agora. E foi o que aconteceu. Eu desenvolvi minha coisa com o SBT e fiquei com o teatro. Mas esse ano eu quero fazer. Assim que eu tomar vacina, eu quero fazer teatro. Assim que eu... Mas dirigir algumas peças, porque como diretor você estipula horários e tal, e aí você dirige e pronto, né? 15 dias. Falando em vacina, pandemia, você acredita que as novelas do SBT voltam a ser gravadas? Eu espero que sim. Eu tenho certeza que sim. Nós não temos uma previsão ainda. Por quê? Infelizmente, o SBT, para poder se manter, né? Ele teve que dar um tempo nessa questão das novelas. E dar um tempo significa dispensar todos os funcionários que fazem a teledramaturgia do SBT. E quando eu falo funcionários, não é só atores, gente. Produtores, e são vários produtores. Toda uma equipe. Câmeras, marceneiros de cenografia, desenhistas que desenham figurino e que desenham... Pessoal de camareiros, cabeleireiros, maquiadores. Quem limpa o cenário, gente. Estão entendendo? É uma equipe, por detrás daqueles atores, tem uma equipe de mais de, talvez, 300 a 500 pessoas trabalhando. Os escritores. Não é só a Iris, né? A Iris tem uma equipe para trabalhar com ela para escrever. Não dá conta de fazer sozinha. E aí, para o SBT voltar agora, tem toda uma reestrutura para se fazer de chamar novamente os atores. Não sabemos se os atores estão livres para irem, porque alguns já arrumaram outros trabalhos. Toda uma equipe de câmera, toda uma equipe de... chamar profissionais que têm que ser recontratados. Isso tudo é muito dinheiro. Isso tudo é muito dinheiro. Reestruturar toda a coisa de cenografia e de estúdios e de cidade cenográfica, que tudo isso está guardado, está desmontado. A montagem de tudo isso é muito cara, muito cara. Então, o SBT
precisa se estruturar financeiramente para poder trazer novamente as novelas para gravação, para nós gravarmos. É bastante complicado, como está dizendo o Éder Power aí. É complicado, mas não é impossível. Não. O SBT está pensando nisso, sim, para reorganizar-se. E aí, juntamente com isso, tem a saúde das pessoas, né? As injeções que nós temos que tomar aí das vacinas. E o trabalho do ator, gente, não é cada um sentado numa mesa como pode ser num escritório. O trabalho do ator é a gente aqui junto. É falando cara a cara. Ou seja, esse cara a cara, seja você criança, ou seja você adulto, seja você mais idoso, né? Eu faço parte dos idosos. Então a gente precisa estar muito bem vacinado, né? Seguro para poder trabalhar. É isso. Então eu espero que o SBT vá voltar sim. Não vai ser esse ano. Duvido. Talvez o ano que vem. A não ser que, sei lá, todo mundo seja vacinado e o SBT resolva. Não, já dá. E aí vamos ver o que tem, né, de produção para isso. Eu espero, porque a única emissora que fazia novela em São Paulo, gente, é o SBT. Justo, correto, justamente. E nessa pandemia, o que você anda fazendo? De trabalho, então, pessoal, assim, o que você faz nesse período? Vocês sabem que eu sou muito camaleão, né? Como vocês viram. Eu dei minhas aulas pelo computador. Remoto, né? Eu dou aula para a Escola Macunaíma também. E dei minhas aulas para os alunos através da internet. Eu escrevi muito. Escrevi 3 seriados para televisão. 2 deles infanto-juvenil, que inclusive tem um canal aí que vocês podem ver, que é o Pan. Pan, que é o início de um seriado para as crianças, que eu fiz com crianças e com jovens. E fora isso, eu tenho um outro canal que é de humor, onde nós temos feito bastante humor, que é Falei que Falhei. Falei que Falhei é o nome do canal. E que todo mundo pode dar uma assistidinha. Ou seja, então eu tenho feito em casa as aulas, tenho escrito muita coisa, tanto de seriado para jovens e crianças, e escrevi uma peça de teatro também, que eu, na verdade, ainda estou mexendo nela, estou estruturando ela e tal. E lendo muito, assistindo muito seriado na televisão e indo para a rádio, né? Que eu participo também de um programa de rádio chamado Debates, do Paulo Lopes, que eu adoro, na Rádio Capital, AM. Já há 23 anos estou lá, fazendo esse programa de rádio. Adoro, rádio é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Profissional completo. Ou seja, eu digo uma coisa para vocês que são jovens, né? E falo isso para os meus alunos. Você quer ser ator? Que ótimo. Ser ator é uma coisa maravilhosa. Mas abra o leque de ações. Seja ator, goste também de fazer figurino, goste também de escrever, goste também de dirigir, goste, junte tudo. Porque se você quer ser só ator, a carreira hoje em dia ela é mais complicada. E quando eu falo em carreira, é ganhar dinheiro, porque é profissional. Você precisa comer, você precisa se sustentar, você precisa comprar um livro, você precisa pagar o teu celular. Se você quer fazer os teus filminhos de Instagram, ou de que seja do YouTube, o que seja, você precisa pagar o teu celular para usar ele. Né? Você está pagando por mês, ou sei lá. Mas e a gente precisa ganhar dinheiro. Então, diversifique as suas ações dentro do trabalho. Porque hoje em dia, só ser uma coisa não dá.
vocês podem ver por médicos. Um médico que fica só dentro do consultório dele, ele não vai conseguir se subsistir. Ele tem que ser médico que cobra dentro do consultório dele, ele tem que ser médico que cobra pelas esses associações aí que tem. Como é que chama? Fugiu a palavra. Bom, os seguros-saúdes. Ele precisa ser do SUS, ele precisa ir para o hospital. E às vezes ele não pode trabalhar em um hospital só, ele tem que trabalhar em 4. Ou seja, se um médico precisa se subdividir na sua profissão, imagina nós, atores. Não fiquem parados esperando que as coisas aconteçam, gente. Façam elas acontecerem. Nós estamos vivendo uma era onde fazer acontecer é a lei. Não espere. Faça acontecer. Não espere. Não espere. A minha época, eu acho que já foi a última época de esperar. Eu esperei muito convite de trabalho. E aconteceram. Né? Mas chegou um dado momento que eu vi que a coisa ia mudar. E eu falei, opa, eu tenho que parar de ficar esperando trabalho. Eu tenho que ir fazer um trabalho. E é isso. Estou sendo muito chato. Muitos profissionais, muitos atores, né? Se não correr atrás, fica para trás, né? Exatamente. Exatamente. A dona Fernanda Montenegro, por exemplo, eu vou pegar ela como exemplo, porque todo mundo sabe quem é e conhece. A dona Fernanda Montenegro, que é uma grande atriz, que é um grande nome brasileiro, né? Ela se subdivide. Ela, dentro da idade dela, talvez hoje ela esteja mais cansada, né? Mas ela sempre se subdividiu em cinema, em teatro, em televisão, em seriado, em curta-metragens, em teatro 2 peças. Ou seja, ela nunca ficou sentada em cima da glória dela como dona Fernanda Montenegro, esperando que chamassem ela para fazer. Imagina, ela produziu muito para ela. Muito, gente. Muito. A dona Fernanda Montenegro, que vocês todos conhecem, é esse grande nome que vocês sabem, porque ela se produziu muito. Ela produziu muito teatro para ela. Muito. E eu acho que todo mundo tem que fazer isso. Se você gosta de escrever, escreva. Escreva as coisas que você gosta, as tuas ideias. Ponha no papel. Se você gosta de atuar, faça um curso de interpretação. É muito importante. Galera, não existe curso de interpretação para você interpretar sozinho. Não existe, é mentira. Quem chega para você e fala assim, eu sou treinador, eu vou te ensinar a ser ator. Mentira. Ninguém aprende sozinho. Você, para ser ator, você precisa dos outros, sempre. Como ator, você troca emoções. Você troca emoções. Troca. Você recebe uma emoção e passa outra. Ou seja, a gente sempre tem que estar ligado a outras pessoas. Sempre. Um coach, ele serve para te preparar para um personagem, para um trabalho, que já existe. O Ariel vai fazer uma novela? Vai. Qual personagem vai fazer? O do João? Tá. Então, se eu quiser, eu posso procurar um coach e vou falar para ele assim, tá aqui os textos, eu vou fazer esse personagem, me ajuda a construir? Para isso serve o coach. Agora, uma pessoa treinador de atores, um coach, chegar e falar assim, eu vou te ensinar a ser ator. Me desculpe, é mentira. Me desculpe, tá roubando dinheiro seu. Porque ninguém aprende sozinho. Ninguém aprende sozinho. A ser ator, você precisa estar com outras pessoas para trocar com elas. Estar perto de pessoas que querem a mesma coisa que você. Você precisa escutar pessoas que querem a mesma coisa que você, têm o mesmo sonho. Trocar. Inter-relação. Verdade. Grande conselho, né, pessoal? Voltando para Chiquititas, Ariel. Nessa nova versão, porque assim, todos os fãs sempre comparam. É inevitável. A versão antiga com a nova versão. Nessa versão atual, que passou recentemente, você opinou em algumas histórias, porque teve mudanças, né, de personagens,
Outros personagens que se adaptaram, né, com outras histórias. Como foi isso? Quando a Iris Abravanel chegou e falou que ia montar, logo depois do Carrossel, Chiquititas, eu cheguei para ela e falei assim, eu quero fazer o meu personagem em Chiquititas, hein? Aí ela falou assim para mim, ah, legal, você vai fazer. Que era os dois personagens que eu fiz, né? Exato. E aí, não teve. Eu fiquei esperando e não teve os dois personagens. Ela mudou a história. Claro, ela modernizou toda a situação. E aí ela chegou para mim e falou assim, não vai ter. Aí eu fiz uma participação fazendo Sherlock Holmes, uma coisa assim. Não foi isso. Oh, meu Deus, o professor... que eu fiz? Hã? Foi o professor de teatro? Teófilo, né, senhor? Isso mesmo. Exato. Aí eu fiz uma participação que ela escreveu um personagem lá que seria um professor de teatro, uma coisa assim, e eu fui lá fazer esse personagem, eu me coloquei, eu falei, tá bom, eu vou fazer esse. Mas mudou realmente tudo, né? Ela modernizou a coisa, ela fez umas relações diferentes. E precisa, gente, uma obra de arte, seja lá qual for, uma pintura, uma escultura, um texto, um filme, uma peça de teatro, ela se moderniza com o tempo. Não dá para você chegar e falar assim, eu vou fazer uma escultura que nem o Davi do Michelangelo. Está errado. O Davi do Michelangelo já foi feito no século XVI, XVII. Agora não, agora é um outro tipo de escultura. Você tem que estar com o seu tempo. E a dramaturgia é assim também. Perguntaram sobre um projeto SLK. O que seria? SLK foi uma minissérie que eu ia escrever. Na verdade, eu comecei a escrever para jovens e tal. E foi durante a pandemia que eu comecei a escrever. E eu tenho ele aqui, eu estava vendo esse texto agora aqui, eu não terminei. E eu desisti de fazer. Por quê? Nós estávamos no meio da pandemia e eu estava preso em casa, foi aquele momento brabo de a gente ficar muito preso dentro de casa. E eu vi que eu estava muito atarefado com várias coisas, fazendo as aulas, os cursos, os workshops, eu escrevendo outras coisas. E para você escrever uma minissérie, você precisa estar muito ligado em vários personagens, porque são muitos capítulos e muitos personagens. É uma loucura. E aí eu vi que eu estava começando a me atrapalhar, que eu estava começando a ficar neurótico, preocupado. Eu ia dormir preocupado com a história, eu acordava preocupado com a história, preocupado com os personagens. Aí eu falei assim, não, chega, preciso de um tempo. Preciso cuidar da minha cabeça, preciso do meu tempo. E aí eu cheguei para a produção e falei assim, olha, parei, eu não vou escrever mais. Se vocês quiserem, chamem um outro autor, podem fazer com outro autor, tal. Se quiserem a minha história, eu até dou a minha história para vocês, mas eu não estou em condições agora. Aí, não sei o que aconteceu, acho que parou realmente, e o SLK está comigo e talvez um dia eu desenvolva ele. Entendi. Mas, gente, escrever seriado, escrever novela é uma coisa muito louca. Muito louca. Porque você tem que trabalhar um ator e toda a linha de ação desse ator, desse personagem. Só que não é só um personagem. São vários que têm todos uma linha de ação, uma linha de emoção, uma linha de vida. E mais, além de escrever essas linhas, você tem que escrever as linhas que ligam um no outro, que fazem a historinha um no outro. E isso é um trabalho muito árduo. Então você precisa ter uma dedicação fechada para aquilo. E naquele momento eu estava aberto para várias outras coisas, porque fechado eu já estava dentro do meu apartamento. Dentro de casa, como todo mundo estava. E isso me enlouqueceu. Isso eu falei, não, peraí. Antes que eu pire,
Não, eu preciso diversificar a coisa. E aí eu deixei de lado o SLK, que vai voltar. Está registrado o nome, está registrado tudo, mas logo, logo talvez eu pegue no texto e volte. Era uma história muito legal. Muito, muito legal. Não vou contar, não, mas era muito legal. Foi uma ideia que eu tive bem, bem legal. É isso. Ariel, eu não sei, para encerrar, eu não sei se o senhor soube que a Senhor, criança... quem é senhor? Eu? Oi? Senhor sou eu? Você. Ah, Eu não sei se você soube que as crianças de 97, de Chiquititas, estão fazendo um documentário que ainda está em trâmite com a plataforma de streaming. O senhor, é costume, você foi... conversaram com você sobre esse documentário, para gravar algum depoimento, alguma coisa? não, não. E agora, sabendo por você, fiquei muito triste de saber que eles não se comunicaram comigo, não me perguntaram nada, não vieram atrás de mim. Estou pé da vida por causa disso agora. Eu não estava sabendo, não. Eu não estava sabendo, não. Mas se vocês souberem, se você souber, pode falar para eles. Estou aberto, eu acho maravilhoso. Ouvindo, né, pessoal? Vai ter uma entrevista com o Jander Beck, que é um dos responsáveis pelo documentário, e a gente vamos falar isso com ele. Pode falar. Pode falar. Fala que o Ariel ficou bravo porque ele não foi contactado. Que absurdo. Não, mas eu estou brincando. Claro que eles devem ter algum roteiro, alguma coisa na cabeça do que eles estão montando e tal. E talvez eles não puderam ficar com todos os atores, não sei, mas eu estaria disposto, com certeza, seria um maior prazer, sem problemas. Vocês lá tinham contato com a Cris Morena? Com a Cris Morena, que é... Sim, eu tinha bastante. Cris Morena era uma pessoa bastante interessante. Uma mulher muito ativa, uma mulher muito, sabe, criativa, né? Criativa, com garra, e era muito interessante, muito interessante. Tanto que essa ideia dela foi fantástica. Levantou a televisão argentina, sabe? Ela... E vendeu vários países, né? Tanto como uma novela argentina dublada e como também versões, como teve no Brasil. Isso. Até hoje, acho que é uma das novelas infantis mais comentadas, né, em todo mundo. Exato, Chiquititas é um marco, né? Chiquititas até hoje, 20 anos depois, ainda se falam, tem muitos fãs, uma legião de fãs que querem reprise, né? Até hoje, os fãs querem uma reprise que, infelizmente, ainda não teve no SBT. Acho que por razões de direitos autorais, né? Essas coisas, essas tendências. Ela detém os direitos, né, dela, a criação dela, e ela, né, é uma coisa muito bem guardada. Mas eu vou te dizer uma coisa. Chiquititas tem o valor de que os assuntos lidados que são tratados na novela inteira são muito importantes sempre, são universais. Os problemas dos adultos e como as crianças veem esses problemas, os jovens veem esses problemas, é universal. E, por incrível que pareça, pode ser 1997, pode ser ano 2000, pode ser ano 2029, nós, seres humanos, fazemos o mesmo erro. O mesmo, a gente não aprendeu. Não todo mundo. Então, o valor dos Chiquititas é exatamente esse. É que exatamente, é atemporal, como está dizendo o Éder Power. Éder Power, você tá power hoje comigo aqui. Muito bom. Mas é universal, cara. Os assuntos não tem data, né? É atemporal, como está dizendo o Éder. Esse é o grande valor de Chiquititas e da produção. É isso. Verdade. Então, Ariel, eu quero agradecer. A live já está encerrando. Já? Quero agradecer.
Me falaram que essa live teria 8 horas de duração. Podemos marcar outras futuramente. Tá bom. Com o maior prazer. Em nome de toda a equipe, todos os administradores da página, que é um dos atores mais comentados, que queriam live com Ariel, vamos falar com Ariel. Foram que bom, muito obrigado. Muito obrigado. E um ícone, né, da cultura brasileira, do teatro, dramaturgia. Então foi uma honra conversar com você. Eu que agradeço, gente. É sempre muito carinhoso estar falando com vocês todos, ter o contato com as pessoas que gostam dessa arte, que gostam da televisão, que gostam de novela. É sempre muito bom trocar, gente. Eu estava falando de trocar em sala de aula. É muito bom trocar com as pessoas. O ser humano pensa, o ser humano tem coisas muito interessantes para dizer um para o outro. E a gente precisa trocar isso. Nós não temos que brigar. Nós temos que trocar as coisas. E aprender a trocar na boa, assim, entendendo o outro. Ajudar o próximo. Eu agradeço muito. Sigam o meu Instagram. Posso dar esse recadinho? Sigam o meu Instagram, que é Ariel Moshi XXX. E sigam também lá o meu canal, que é Falei que Falhei. É humorzinho curto. É humorzinho curto. São pílulas de humor. Bem legalzinho. Tá bom? Ok, muito obrigado. E até a próxima live. Vamos marcar outras. Por favor, tô aqui à disposição de vocês todos. Uma beijo, aula, né, para todo mundo, viu? Uma aula nessa noite. Obrigado. Obrigado você. Tchau, tchau. Vou salvar a live. Até a próxima. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.